A paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo, como vocês estão? Eu quero falar aqui neste vídeo a respeito do temor a Deus. Você sabe o que significa temer a Deus? A maioria das pessoas não sabe, não tem ideia do que significa, biblicamente falando, o temor a Deus. As pessoas relacionam temer a Deus com ter medo de Deus, o que é completamente diferente dentro do conceito da palavra do Senhor. Aquilo que Deus nos pede não tem relação com medo. Deus não trabalha com medo com relação ao ser humano. A cantora Anitta esses dias fez uma declaração nas mídias sociais afirmando que temer a Deus é a mesma coisa que ter medo de Deus. Ela falou assim: tem um pavor dessa expressão. Olha só, ela chega a ter pavor dessa expressão temer a Deus. Tem um pavor dessa expressão temer a Deus. Temer não é ter medo? Ela fala. Então eu vou cumprir a Bíblia porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga as regras que estão me falando aqui na Bíblia. Olha só, ela faz uma relação entre o temor, que é devido a Deus, e o medo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, segundo a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que recorrer à Bíblia Sagrada para conhecermos o que significa, para sabermos o que significa temer a Deus. E é importante nós sabermos o que significa temer a Deus, para que nós venhamos temê-lo de verdade, não ter medo de Deus, porque Deus não quer que nós venhamos ter medo dele. Ele é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso. E há uma confusão muito grande com relação a este assunto. Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito do temor a Deus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que temor não tem relação nenhuma com medo. Essa não é a política celestial de Deus, trabalhar através do medo com relação ao ser humano, em relação ao ser humano. Isso está registrado em 1 João, capítulo 4, versículo 18, onde fala assim: no amor não há medo. Olha só, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. Ou seja, o que é pena? Punição, castigo aqui nesse sentido. E o que teme não é perfeito em amor. Veja só, no amor não há medo. Em outras traduções bíblicas está como caridade. Na caridade não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. E a Bíblia Sagrada fala que Deus é amor. Então não pode haver uma política de medo, não pode haver um sistema de medo. Deus não trabalha com medo. Deus não trabalha. Este não é um modo de Deus mudar o coração dos homens através do medo. Claro que não. Quando você encontra dentro da palavra do Senhor alguma coisa que inspira medo, Deus está chacoalhando a tua consciência, procurando te fazer um alerta, como um pai fala para uma criança não atravessar uma avenida movimentada de modo para que a criança não venha sofrer o dano da morte através de um atropelamento. Ele não está querendo colocar medo na criança, ele está alertando a criança. O objetivo é a preservação da vida daquela criança. O medo, ele traz castigo, ele traz o senso de castigo, de punição, e Deus não quer esse sentimento na vida de nenhum de nós. Nenhum de nós. Há uma má compreensão muito grande com relação à palavra de Deus. Então veja, a própria palavra de Deus, que não se contradiz, diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Olha o que está escrito aqui também, para que você compreenda em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor, ele tem relação, como você pode ver na palavra do Senhor Deus, ele tem relação direta com a sabedoria, com a instrução. O temor a Deus significa você abraçar os ensinamentos do Pai, abraçar os ensinamentos de Jesus, e você abraçar os ensinamentos da palavra de Deus. Temer a Deus está longe do emocionalismo. Não tem nada a ver com o emocionalismo, aquele temor de medo, aquela sensação de medo. Eu tenho que temer a Deus, então eu tenho que ter medo de Deus, eu tenho que ter aquele sentimento, aquela sensação de medo. Não, não tem relação com emocionalismo, com a emoção. Temor a Deus nada mais é do que respeito a Deus, do que reverência à palavra de Deus, do que você obedecer à palavra do Senhor Deus. Tanto é que fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos, aí fala assim, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja a relação que Deus está fazendo aqui entre temor e conhecimento e sabedoria, ou sabedoria e instrução. A relação do temor é com a instrução que o Senhor nos dá através da sua palavra.
Isso também está registrado aqui em outra parte de Provérbios, no capítulo 19, versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. E o que é que nos encaminha para a vida, senão a palavra de Deus, senão aquilo que Jesus nos ensina? O próprio Cristo não falou que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste? O próprio Cristo falou isso, que a vida eterna é o conhecimento de Deus e o conhecimento do próprio Cristo, o que vem através de uma relação entre nós e a palavra de Deus, entre nós e as instruções que Deus nos dá. Eu quero mostrar para vocês aqui uma outra passagem em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, onde fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui ele está falando já do amor. Olha só, ele faz uma relação entre o amor e os mandamentos dele, e o conhecimento, e a palavra dele. Como ele faz relação também lá atrás no livro de Provérbios entre o temor e a instrução, a sabedoria, ou seja, entre o temor e também a palavra dele. Veja que tanto o temor quanto o amor têm relação direta com a palavra de Deus. Temor não é emocionalismo, temor não é medo, não é sensação de medo. E para terminar, também ainda em João, capítulo 15, versículo 9 e 10, olha o que fala: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Veja só, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então, aqui está a explicação. Temor a Deus e amor a Deus tem relação direta com a palavra dele. Tem relação em guardarmos a palavra dele. Diz respeito a guardarmos, em cumprirmos, em andarmos segundo as instruções da palavra de Deus. Tanto é que quando uma pessoa ela vira as costas para a palavra de Deus, significa que ela não quer andar segundo as instruções que Deus está lhe dando. Então nós podemos afirmar, tal pessoa não teme a Deus. É nesse sentido, não no sentido de medo, mas no sentido de falta de respeito para com a palavra de Deus. Quando uma pessoa ela vira as costas para a palavra de Deus e não cumpre aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós também podemos afirmar, tal pessoa não ama a Deus. Pode até falar que ama, mas não ama. Porque Jesus ele falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós realmente amarmos a Deus, a única forma de provarmos que amamos a Deus é guardando os mandamentos do Senhor Deus. Então, está aqui a explicação que a própria palavra de Deus nos traz a respeito do temor, o que é o temor a Deus, o que é temer a Deus, o que significa temer e amar a Deus. Então você já sabe agora, já aprendeu o que significa temer a Deus, o que significa amar a Deus. Tem relação direta com os próprios ensinos de Cristo, tem relação direta com a palavra de Deus. Você já sabe agora a definição, o que significa temer e amar a Deus. Mas não esqueça de uma coisa, mais importante do que sabermos o que significa temer e amar a Deus é praticar o temor e o amor a Deus através da obediência à sua palavra. Amém? Então que o Espírito Santo te abençoe ricamente cada vez mais no seu crescimento espiritual.